que vamos tratar do Informal Country, ele que nos fala a partir do Luxemburgo. Pedro Vilanculos, creio que já me ouve perfeitamente. Perguntava eu que sonhos é que Pedro viu no seu país e que retrata aqui nesta obra. Bom dia, mais uma vez. Obrigado por me terem no vosso programa. É muito gosto que estar aqui convosco. Que sonhos eu trago no Dreams for My Country? São sonhos de um país melhor, são sonhos de um Moçambique melhor, são sonhos onde todos os moçambicanos possam sentir qualquer avanço que Moçambique possa ter nos próximos anos. Estamos na situação que estamos, mas isso não é para fazer nós perdermos a esperança, há sempre uma esperança, é só nós planificarmos, temos uma agenda de desenvolvimento de Moçambique e aumentarmos a autoestima de todos os moçambicanos e saber que nós, com uma agenda muito bem clara, com indicadores de performance, nós podemos construir um Moçambique melhor e não é tão complicado assim como possa nos parecer a primeira. É um sonho possível. Diz que estamos como estamos, como é que nós estamos? Que desafios concretos é que traz à superfície nesta obra? Descrevo mais ou menos Moçambique desde a independência até cá, mas sobretudo nos últimos 2 anos, acho que é uma preocupação que todos os moçambicanos têm. Nos últimos 10 anos, o percurso que o Moçambique tem e teve, e parece que nós descarrilamos completamente. E não me parece que nós, como um país, tenhamos alguma agenda assim de longo termo. Não me parece que tenhamos agenda para além dos ciclos políticos. Não me parece que tenhamos uma agenda assim universal em torno da qual todas as coisas que nós fazemos, né, se inspiram por essa agenda geral para um Moçambique melhor. Então, nós estamos praticamente a regredir. Estávamos a andar nos anos passados com alguns avanços, mas nos últimos anos nós começamos a regredir e parece que muitos de nós moçambicanos estamos em desespero. Independentemente da classe social e econômica, cada um no seu extrato é afetado ao seu nível, pelas condições em que nós estamos como um país, e há uma descrença total. As pessoas começam a insultar o seu próprio país, esse país de merda, e eu costumo dizer que não, Moçambique não é um país de merda, não. Se estamos a sofrer desafios, não é para insultarmos o nosso país. Moçambique é um país maravilhoso, é o nosso país, não temos qualquer outro território, ainda que tenhamos um outro passaporte na alguns, mas temos que sempre lembrar que Moçambique é o nosso país. Então, Moçambique não está numa situação melhor? Sim, mas não é para nós dizermos que Moçambique é um país de merda. É só uma questão de termos uma agenda, repensarmos o que é que nós queremos que este país seja nos próximos 10, 15, 20, 50, 100 anos, por exemplo. Então, eu poderia dizer de forma resumida que o que eu proponho no livro é antes das propostas, Pedro, as pessoas não só insultam, mas as pessoas desistem do nosso país e, inclusive, outros abandonam o país. Não foi o seu exemplo, pois não? Pedro está em Luxemburgo. Sim, está-se a abandonar Moçambique de uma forma preocupante. Quer dizer, aquelas pessoas que têm esta possibilidade de abandonar, né? Mas há muito mais gente que gostaria de abandonar o país nesse momento, só não o fazem porque, infelizmente, não conseguem fazer isso, né? Talvez é por causa disso que estou em Luxemburgo, talvez tenha alguma ligação, porque se pudesse ter uma plataforma em casa para poder contribuir, não é? Eu acredito que talvez estaria em Moçambique, mas olha, as coisas não estão da melhor forma, a nossa economia está sempre a regredir nos últimos poucos anos e muitos negócios fecharam, muitas oportunidades fecharam, há quase que um terror em todas as facetas da vida em Moçambique, então isto acaba diminuindo as oportunidades. Quando nós ficamos 6 meses, você está à procura do trabalho, por exemplo, não encontra, acontece com muitos moçambicanos, então as pessoas acabam olhando para outras possibilidades fora do país, quando as pessoas assim o possam fazer. Pedro, estes problemas que destacou aqui de Moçambique, não só vive-se no nosso país, mas um pouco por todo o continente africano.
e traz na sua obra propostas de soluções para problemas que o país enfrenta. Quais são estas propostas? Primeiro, uma proposta assim mais geral, que primeiro temos que ter uma agenda, porque até agora nós estamos a gerir Moçambique assim de improviso, na verdade, somos mais reativos. Esperamos esta pessoa vir nos propor isto ou aquilo, esperamos que aquela pessoa nos propõe isso ou aquilo, aceitamos aquilo, mas não temos uma agenda geral que inspira todas as nossas ações, que inspira a maneira como nós negociamos, né? O que temos como visão quando nós vamos negociar isto ou aquilo com os nossos parceiros estrangeiros, né? Então, a ideia é que nós primeiro temos que ter uma agenda como uma nação. Esta é uma agenda que não é uma agenda de um partido A, B ou C, é uma agenda que está em prol de Moçambique. Então, uma agenda geral de desenvolvimento, a partir do qual qualquer plano que nós fizermos em qualquer setor de desenvolvimento, tais planos estejam alinhados com esta agenda geral. Então, ao lado da necessidade de uma agenda, nós temos que acreditar em nós, porque nós duvidamos de nós. Nós pensamos que os outros são sempre melhor que nós. Então, enquanto um país, enquanto moçambicanos, temos que acreditar em nós, temos que ter autoconfiança. Yes, we can. Nós podemos sim, porque nós não somos menos que ninguém neste mundo. Não somos menos que britânicos, não somos menos que americanos, não somos menos que sul-africanos. Nós precisamos ter a gente, acreditar em nós próprios e depois temos planos concretos de execução e desenvolvemos uma cultura de accountability, de responsabilização. Aquelas pessoas que não percorrem pelo caminho que nós queremos, então essas pessoas não se pode ter misericórdia com elas, deve ser afastada e dar oportunidade a outras pessoas que tenham mais interesse genuíno, inteligência e capacidade para contribuir para um Moçambique melhor. Então, fazendo isso, então, a nossa educação, as nossas políticas de emprego, as nossas leis de trabalho, as nossas políticas de ensino superior, do ensino técnico, do ensino primário, tudo tem que estar alinhado. As nossas políticas de saúde, tudo tem que estar alinhado. E há também uma perspectiva de nós temos que aprender a pensar em nós próprios e fazer as coisas. Isto está ligado à necessidade de desenvolvimento que é a autoconfiança. Porque nós somos um país de capacity building. Todo mundo está a fazer capacity building para nós. Todos os países aprendem com os outros, mas nós exageramos. Nós estamos a pôr os nossos cérebros num estado de descanso. Pedro, a sua obra é escrita em língua inglesa. É saúde, outros pensam para nós. É sobre assuntos de trabalho, todo mundo pensa para nós. Então, Pedro Vilanculo, consegue-me ouvir? Pedro Vilanculo, consigo lhe ouvir perfeitamente. Sim, eu questionava sobre a língua que usou para escrever essa obra. Usou a língua inglesa. É moçambicano, tem como língua oficial a português. O que o motivou a fazer a obra em inglês? Talvez primeiro diria que era para alargar as possibilidades de ter uma oportunidade de publicar, mas também fiz isso também como uma provocação. Por que provocação? Porque eu trago uma ideia, por exemplo, no livro, de que, olha, já é hora para nós, enquanto um país, considerarmos incluir a língua inglesa como uma das nossas línguas oficiais, ao lado de quê? De português, e de que nós temos que começar a ensinar os moçambicanos a aprender inglês de verdade para saber por quê. Nós aprendemos em português em Moçambique, desde pré, estamos a falar do nosso sistema de educação nacional, não é? Então, aprendemos em português de pré até a universidade. Mas quando saímos da universidade, procuramos oportunidade de emprego no mercado de trabalho. Então, as melhores empresas em Moçambique são empresas de capital estrangeiro. Então, a língua de trabalho, desde a altura que a pessoa tem que submeter o CV, ir à entrevista, até trabalhar, se tiver a sorte, é a língua inglesa. Então, o que acontece com isso é que aqueles moçambicanos que sejam bons advogados, sejam bons engenheiros, sejam médicos, se eles não sabem inglês, automaticamente ficam excluídos da possibilidade de ter um emprego melhor. Então, escrever o livro em inglês é também uma provocação da necessidade de nós aprendermos o que é o inglês para expandirmos as oportunidades dos moçambicanos dentro do nosso próprio território nacional, não é? Como também, como sabe Isabel, nem todos os países do mundo tem emprego para todas as pessoas. Moçambique, não somos uma exceção, ainda temos nossos desafios. Então, se um moçambicano, por exemplo,
não apanha emprego em Moçambique, se ele fala inglês ao lado da sua formação profissional, ele tem a possibilidade de procurar emprego, por exemplo, na região, na SADC. Todos os nossos vizinhos quase falam inglês, ou no mundo fora. O Pedro também explora um pouco sobre a situação do terrorismo em Cabo Delgado aqui na sua obra. Traz detalhes que antes não foram revelados. Queremos perceber o que exatamente fala sobre o terrorismo e se teve algum suporte ou teve alguma autorização para assim o fazer. Muito obrigado. Sim, a questão de estar num capítulo que é construção de paz e estabilidade em Moçambique, não é? Que não só olho para a questão do terrorismo, mas olho para a natureza do nosso país como tem estado, depois de a Guerra Civil ter parado, acho que foi em 1992, nós estamos a ver que a partir de 2012, 2013, não é? Então começamos a ter, por exemplo, alguns conflitos, às vezes vários acordos eram celebrados, eram quebrados, mas a partir de 2017, infelizmente, começamos a ter um outro tipo de, um conflito de uma outra natureza, né, mais sombria, que é o terrorismo, em que não é possível encontrar as pessoas que estão a fazer, pede-se para as pessoas saírem fora para conversar, essas pessoas não querem sair fora, não querem se identificar, e só assassinam e causam destruição. Então, debato isso sim, porque mereceu uma atenção especial no meu livro. Quando digo revelo coisas não conhecidas, não é no sentido de qualquer informação que seja classificada, né? E ainda que fosse. Mas se for uma questão que tem a ver com a segurança dos moçambicanos, talvez alguém possa o fazer. Mas é que eu tive a oportunidade de estar em Cabo Delgado logo no início daquele alvoroço todo em que todos os moçambicanos estávamos emocionados nos anos 2012, 2013. Então, tive a oportunidade de trabalhar em alguns dos projetos lá. Então, consegui ver logo no início como eu posso dizer, alguns sinais mais do que suficientes de que alguma coisa aqui haveria de acontecer. Houve muitas teorias de que são pessoas, sei lá, de Congo. Houve tantas teorias que foram desenvolvidas por lá em relação a quem são as pessoas que fazem aquilo, mas, na verdade, as pessoas que fazem aquele terror são pessoas de Palma e pessoas de alguns outros distritos à volta. Não tem nada a ver com conotações religiosas que as pessoas tentam fazer isso. O que acontece em Palma? Palma desenvolveu num nível que as pessoas não imaginam. Depois de eu ter saído de Palma, finais de 2013, eu voltei a visitar Palma pela primeira vez em 2018. Então, podia-se ver a evolução que houve em todos os aspectos, incluindo para o benefício das pessoas, até as pessoas comuns de Palma. As pessoas tinham emprego, vários tipos de emprego, em vários tipos de projetos que estavam em curso ligados aos projetos de gás. As pessoas tinham emprego nos acampamentos, a vida das pessoas estava a melhorar. Numa família, 2 pessoas podiam ter a sorte de ter emprego, outras pessoas podiam ter os seus pequenos ativos afetados, ativos que na verdade não eram ativos, talvez é um ramo de cajueiro seco que não produz, mas as pessoas ganhavam dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, há outras pessoas que, as empresas lá empregam as pessoas até o número de pessoas das suas necessidades. Não estão para empregar todo o moçambicano, não é? Algumas pessoas que ficavam de fora, começava-se a ver desníveis. Você cresceu junto com alguém, todos não estudaram, tem 10ª classe, a outra pessoa tem sorte, você não tem sorte, a tua vida não anda. Vê os outros estão comprar minibase, estão a mobilizar a sua vida. Então começou a criar uma tensão, um sentimento de revolta, na verdade. Só não começou o conflito mais tarde, na verdade, porque era perigoso. As pessoas só estavam à procura de uma plataforma. O que aconteceu é que em 2017, algumas pessoas que nós não sabemos quem são, criaram uma plataforma para as pessoas poderem se vingar, ter acesso a armas. E as pessoas levaram aquilo como uma oportunidade para fazer aquilo que gostariam de ter feito no passado. Eu já escapei de morte em Cabo Delgado 2 vezes. Em finais de 2012 ou 2013. E depois mandei fazer a investigação daquelas pessoas todas e no fim são pessoas que não tinham nenhum assunto, apenas gostavam que suas coisas fossem afetadas para também receber dinheiro. Enquanto as coisas não funcionam assim. Então, são muitas coisas que eu conto lá, na verdade, mas pararia mais ou menos por aqui, né? Atrativo. Perguntava eu se estas pessoas que investigou são residentes desta zona, são de Palma.
Sim, não foi. Esse não é um livro de investigação, só para esclarecer. Percebo, esse é um livro de natureza política, de um debate político. Como é que eu escrevo sobre Palma? Por conhecer, como um observador participante. Eu vivi em Palma, conheço aquelas matas todas, desde o interior, os macones, até os povos quimuanos na costa. Então, conheci aquelas dinâmicas de lá, até a última vez que eu visitei Palma foi 2000, acho que por aí, início de 2020 ou finais de 2019. Então, não foi uma entrevista, é uma questão de contar narrativas que levaram à guerra, que eu vi estando lá, pois, e estando colocado numa situação de privilégio, conseguia ter acesso à informação, via as coisas que estavam a acontecer. E são coisas que foram muito negligenciadas em vários textos que foram escritos por vários estudiosos. Pedro, o seu livro já foi lançado há 2 meses, como é que está a ser o feedback? O feedback está a ser positivo. Eu diria que está a ultrapassar as minhas expectativas. Eu escrevi o livro para colocar as ideias, claro, a minha vontade era que o livro chegasse ao maior número possível de pessoas. Esse não é? É o primeiro Mas livro. Esse é o primeiro livro. É muito curto espaço de tempo, eu estou a ter um feedback muito, muito positivo, a um nível até que o livro já está esgotando e esgotou em algumas plataformas online, mas já vai voltar a estar disponível a partir desta semana. Então, esgotou, por exemplo, no Amazon do UK, no eBay também, no Amazon na Austrália, no Amazon, por exemplo, na França também. Então, esgotou. Então, é um bom feedback. Perguntava eu se é a sua primeira experiência, a sua aventura como escritor, ou já vem escrevendo? É a primeira vez que eu publico alguma coisa, mas quando era mais jovem já tinha tentado rabiscar algumas coisas que estão nas gavetas. Então, essa é a minha primeira experiência como escritor e é uma experiência boa, é uma experiência muito satisfatória, pois. Doutor Pedro Vilanculos, muito obrigado pela sua participação. Muitíssimo obrigado, Isabel e Soico. E continuação de ótima semana. Obrigado igualmente e vamos seguindo nós aqui com outras notícias, depois de sabermos um pouco mais sobre esse Dream for My Country, escrito por Pedro Vilanculos.